Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou a missionária Magnovanda e vou trazer da parte do Senhor uma palavra que o Senhor me revelou. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, Deus, nesta hora. Santo Deus de Israel, usa-me a mim, Senhor Deus, na tua palavra. Dirige-me, Senhor Deus, como falar, Senhor Deus, o que dizer. Deus, que de mim mesma não possa sair coisa alguma. Senhor Deus, que eu possa falar na direção do teu Espírito Santo. Me enche da tua presença, da tua misericórdia, da tua justiça. Deus, me cobre com o sangue do Cordeiro. Abre o entendimento, Senhor Deus, desta palavra e desenrola o rolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, me dê a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e a palavra revelada do Senhor. Deus, glorifica o teu nome, faz-se presente aqui neste lugar, nesta hora. Senhor Deus, que esta palavra possa impactar corações, onde quer que ela for. Deus, que esta palavra, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, produzir frutos abençoadores, frutos poderosos, Senhor Deus, de salvação, e principalmente os frutos da obediência, o fruto da salvação com a obediência, porque onde tem obediência tem salvação. Glorifica o teu nome, que neste momento eu venha diminuir, o Senhor crescer. Deus, fala através de mim, que não fale eu, mas o teu Espírito Santo fale através da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Todos possam abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Amém. Soberano Deus, nós já oramos, já pedimos ao Senhor para dirigir a palavra. Deus, mas ainda, Senhor Deus, eu venho te pedir, Senhor Deus, me conduz nesta direção desta palavra. Senhor Deus, que de mim mesma não saia coisa alguma, mas sim do teu Espírito Santo. Fala comigo, Senhor, e fala através de mim também, em nome de Jesus. Sansão, ele foi um homem escolhido para ser um nazireu na casa do Senhor. Ele foi escolhido para ser um juiz, então ele foi separado. Sansão, ele tinha um voto de naziriato perpétuo, era um voto para sempre. Ele não podia entregar esse voto, ele não podia desfazer-se desse voto. E então, para ser um nazireu naqueles tempos, precisava de algumas coisas, porque naquele tempo, o tempo que Sansão viveu era o tempo da lei. Então, o nazireu, ele tinha algumas obrigações, alguns compromissos perante a presença do Senhor. Ele não podia comer uvas, não podia beber bebidas fortes, não podia tomar vinho e não podia principalmente tocar em cadáveres. Ele não podia tocar em cadáveres humanos e também perante a palavra do Senhor, ele não podia tocar em cadáveres de animais. Porque quando ele tocava, se ele se aproximasse, está escrito lá em Números, capítulo 6, se o nazireu se aproximasse de um morto, fosse ele quem fosse, seja ele da família dele ou não seja da família dele, ele estaria se tornando imundo. Então Sansão, ele não podia comer coisas imundas e ele também não podia tocar nos mortos, nem sequer se aproximar de um cadáver. E esse era o voto que o Senhor propôs à mãe de Sansão, que era a esposa de Manoá, que era uma mulher estéril. A mãe de Sansão, ela não poderia ter filhos de hipótese alguma. Naquele tempo, não existiam os tratamentos para mulheres estéreis, não existia nenhum tratamento médico, não existia coisa alguma que pudesse fazer aquela mulher engravidar. Não existia inseminação artificial, não existia fecundação in vitro, não existia nenhuma dessas coisas, esses recursos que hoje nós temos nas nossas mãos muito facilmente. E aquela mulher, eu creio que ela era uma mulher triste, porque as mulheres de Israel que não tinham filhos, elas eram muito humilhadas.
E naquele tempo o povo de Israel estava vivendo um período de desobediência muito grande. O povo de Israel, quando ele estava sem alguém com pulso forte, sem a direção do Espírito Santo para governá-los, para liderá-los, a primeira coisa que eles faziam é sair da presença do Senhor. É adorar os ídolos, é servir aos deuses dos filisteus, era servir aos deuses dos amalequitas, dos medianitas e dos outros povos que estavam ali ao redor deles. O povo de Israel era um povo que naquele tempo ele era muito levado por qualquer vento de doutrina. Ele não se deixava conduzir por Deus. Ele só se deixava conduzir por Deus quando via a mão do Senhor apertar fortemente, que aí ele se lembrava que o Senhor era Deus, mas no tempo da bonança eles se esqueciam que o Senhor era Deus. E quando as coisas estavam difíceis, que o Senhor via que aquele povo estava andando em rebeldia, tão grande rebeldia, o Senhor levantava os medianitas, os amalequitas, os moabitas, os filisteus, para assolar aquele povo naquela época. E naquela época em que Sansão nasceu, os filisteus estavam assolando aquele povo muito grandemente. E o povo de Israel tinha que pagar tributo aos filisteus, porque os filisteus eram os reis, eram os líderes, os governadores da época daquela região. E o Senhor viu que o povo de Israel estava pecando. E o Senhor Deus se lembrou da esposa de Manoá. Ele se lembrou da dor do coração daquela mulher, da tristeza da alma daquela mulher por não poder ser mãe. E ele se lembrou da vergonha daquela mulher, porque naquele tempo a mulher que não fosse mãe era vergonha. Era uma mulher envergonhada. E todos apontavam aquela mulher, olhando para ela e dizendo: você não tem filhos, você é amaldiçoada. E naquele tempo, no tempo da lei, era muito difícil para a mulher. E ainda mais uma mulher que não podia ser mãe. Imagine o coração daquele homem Manoá, como não estava, por não ter filhos. E o Senhor se lembrou dela, e o Senhor se lembrou de Manoá. E enviou o anjo dele para falar àquela mulher que ela daria à luz um filho. E esse filho seria o Nazireu do Senhor, o qual não poderia cortar os cabelos, o qual seria um homem muito poderoso e muito forte para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Eis que aquela mulher creu naquela palavra, e ela foi, correu e contou ao seu marido. E o seu marido pediu ao Senhor: Senhor, envia novamente aquele homem para falar conosco. Manoá era um homem que conhecia a palavra, creio eu, que ouvia falar da palavra do Senhor, que conhecia Moisés, que conhecia a lei. E ele pediu a Deus para enviar aquele homem de novo, porque ele queria fazer prova. Ele queria fazer prova para ver se aquilo mesmo vinha do Senhor. Porque aquele povo já estava tão corrompido, porque aquele povo já estava de uma forma tão terrivelmente corrompido, que ele não sabia se vinha do Senhor ou se não vinha. Então aquele homem tinha que fazer prova se vinha do Senhor. Então aquele homem, ele provou aquele anjo também. Ele queria fazer holocaustos, ele queria fazer sacrifício, e o anjo mostrou a ele que vinha da parte de Deus realmente, porque o anjo não aceitou a adoração, não aceitou o holocausto para ele mesmo, porque ele disse: se tu fizeres holocausto, faça ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos, ao maravilhoso. E ele disse que não era o nome dele que ia ter honra, era o nome do Senhor que era maravilhoso. E Manoá queria honrar aquele anjo, mas o anjo não quis a honra. Então o Senhor mais uma vez provou que ele que estava falando, que a honra não era do anjo, a honra era do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel. Foram se passando os tempos e a mulher engravidou. E se cumpriu tudo o que o Senhor tinha dito através daquele anjo para a vida daquela mulher. E Sansão veio. E o Senhor sempre incitava Sansão a ir para as regiões da Filisteia. E Sansão descobriu uma mulher na Filisteia a qual ele se agradou, a qual o coração dele amou. E ele se alegrou e pediu ao seu pai para que fosse lá pedir aquela mulher em casamento para ele, porque ele tinha desejos daquela mulher.
E o seu pai prontamente foi lá e pediu. Primeiro ele falou a Sansão: Sansão, nós não temos mulheres aqui. Para que se misturar com esses? Mas era a vontade de Deus que Sansão se misturasse com eles, para que Sansão pudesse descer as suas mãos sobre o povo dos filisteus e tirar toda a afronta que Israel estava sofrendo por causa da maldade daqueles filisteus perversos, que se levantavam de quando em quando para agredir o povo de Israel, que se levantavam para afligir o povo de Israel, para humilhar o povo de Israel, para ofender o povo de Israel. E o Senhor honrou Sansão com grande força. E Sansão começou a fazer as coisas conforme o Senhor tinha lhe dito. E no dia que ele desceu para tomar a sua esposa como esposa, ele tinha matado um leão. E no dia que ele desceu, ao invés de ele seguir direto para Tímina, que era a cidade que a mulher morava, para ele tomá-la como sua esposa, ele achou de se desviar do caminho, de desviar o caminho para olhar o que tinha acontecido com aquele leão. O Senhor, ele dá força, sabedoria para o homem. Ele dá poder ao homem para o homem lutar. Mas muitas vezes nós estamos no caminho qual o Senhor nos colocou e nós achamos que nós devemos desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda para a gente ver uma coisinha lá do passado. Ele já tinha matado o leão antes. Ele não tinha necessidade de ver aquele corpo morto. Porque o nazireu, ele não podia tocar em mortos. Ele não podia sequer ficar próximo de corpos. Então, Sansão ele já começou a desobedecer ao Senhor aí. Porque o Senhor não tinha mandado Sansão ir para aquele lugar. O Senhor não tinha dito: Sansão, vai para lá. Sansão foi fazer a vontade dele. E quando ele chegou lá, o inimigo já tinha preparado a cilada. E Sansão aproveitou aquela cilada, pegou aquele mel, tocou no corpo de um animal morto, ao qual o Senhor tinha alertado que ele não podia tocar em morto, nem em animal e nem em homem morto, nem bicho, nem ser humano, nem coisa alguma morta, porque ele era nazireu. Sansão começou a desobedecer ao Senhor nesta hora, e a partir daí começaram as coisas todas a acontecerem na vida de Sansão. E além de Sansão desobedecer ao Senhor, ele ainda deu para os seus pais aquele mel. Ele chegou e disse aos seus pais, deu a eles, mas não disse o que tinha acontecido, de onde ele tinha tomado aquele mel. Porque eu creio que se ele tivesse falado para o pai ou para a mãe, eles teriam alertado a Sansão. Sansão nem se purificou sequer. Sansão não foi se purificar perante ao Senhor. Aí que mora o perigo. Nós nos desviamos muitas vezes do caminho do Senhor. Estamos na casa do Senhor, mas muitas vezes fazemos determinadas coisas que nos afastam do Senhor, que o Senhor não quer que a gente faça, e a gente não se lembra nem sequer de confessar o nosso pecado e de dizer: Senhor, eu pequei. Ou então de chegar para alguém que tenha mais sabedoria do que nós e dizer: eu fiz isso, pastor, eu fiz isso, irmão. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Para ouvir um conselho. E Sansão não, ele foi e fez o que ele bem queria, o que ele bem devia fazer, o que ele achava que deveria fazer. E ele se desviou do caminho ao invés de ir tomar sua esposa. Ele se desviou do caminho. E por causa disso ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço muito alto. Se ele não tivesse pego aquele mel daquele leão, ele não teria feito aquele enigma para aqueles filisteus. E ele não teria visto a mulher dele ser tomada dele e dada ao amigo dele. Ele não teria visto a família da mulher dele ser ameaçada por aqueles jovens perversos, de má índole. Ele não teria visto a família dele, a esposa dele, a qual ele tinha tomado há poucos dias, ter sido destruída e queimada a fogo. Por causa daqueles homens maus. Deus, ele tem nos entregue muitas coisas. E muitas vezes nós agimos fora da sabedoria. Deus, ele tem nos entregue muitas coisas e nós nos colocamos como todos poderosos, como sábios demais. Sábio é Deus, poderoso é Ele também.
Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria no nosso falar, no nosso entrar, no nosso deitar, no nosso levantar. Como agirmos perante as situações. Temos que pedir ao Senhor que Ele nos ensine a andar no caminho do Senhor. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Que nós não façamos o que é desagradável aos olhos do Senhor. Porque um dia nós vamos pagar o preço da nossa desobediência, dos nossos pecados. Quando nós fazemos coisas que o Senhor não nos mandou fazer, que o Senhor não nos dirigiu para fazer, sempre tem a consequência. E Sansão era usado por Deus grandemente. Mesmo depois que Sansão cometeu esse pecado perante aos olhos do Senhor, o Senhor continuou usando a Sansão. E Sansão não parou por aí. Ele destruiu muitos dos filisteus, destruiu as colheitas, as plantações dos filisteus, porque o Senhor se irou contra os filisteus e usou Sansão para julgar Israel, para ser um juiz de Israel. E Sansão, eu não sei o que sentia o coração de Sansão, mas Sansão fez outra coisa que também desagradou aos olhos do Senhor, creio eu assim. Ele desceu para a Filisteia mais uma vez e foi se deitar com uma prostituta, um homem que era ungido do Senhor, escolhido do Senhor, e se deitou com uma prostituta. E mais uma vez os filisteus se levantaram contra ele. Até que logo depois os filisteus levantaram Dalila, que era uma mulher má, perversa, mesquinha, orgulhosa, egoísta e amante do dinheiro. E Sansão amou a Dalila. E os filisteus acharam aquilo agradável aos olhos deles para poder pegar Sansão. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Quando se abre uma brecha para o diabo, ele vai dando lugar para ele passar. Ele quer que a brecha cresça para ele entrar mais ainda na sua vida. Ele quer que aquela brecha se abra mais, que você dê mais lugar para ele entrar na sua vida mais ainda. E quando Sansão pegou aquele mel, porque muitos dizem que aquele mel era bênção. Eu não sei se era bênção, porque estava dentro de uma imundície, de um corpo que estava em decomposição, morto, cheio de bichos, cheio de vermes, que quando o corpo está em decomposição, ele fica imundo, podre, fétido, cheio de vermes. E aquele mel, aquela colmeia de mel, estava ali dentro daquele corpo imundo, dentro daquele leão sujo, morto, que não tinha mais vida. Eu não sei se realmente aquilo foi uma bênção, mas eu sei que Sansão pegou. E eu sei que Sansão desviou do caminho para olhar o leão morto. Acabou recebendo um mel doce, porque muitos dizem que a vitória é doce como mel. A vitória de Sansão foi doce como mel. Mas a partir daí eu só vi Sansão pagando muitos preços. O Senhor usava ele tremendamente, porque era a promessa do Senhor. Mas Sansão pagou um alto preço, um preço de sofrimento, de morte, de destruição, porque ele somente desviou do caminho para fazer o que era agradável aos olhos dele. Não sei se para se orgulhar, se para se exaltar, porque ele tinha matado um leão com as próprias mãos. Não sei se para a própria vanglória dele, porque a palavra do Senhor nos diz que se gloriares de alguma coisa, se glories de servir ao Senhor, de fazer a vontade do teu Deus. Não se glorie de você mesmo, da sua própria força, da sua inteligência, da sua beleza, da sua riqueza, da sua sabedoria, de tudo que você tem. Não se glorie em nada não, porque tudo é o Senhor que tem te dado. Se gloriares de algo, se glorie do Senhor, porque Ele é o único, é grande, é poderoso, é o dono da glória. É aquele que deve ser exaltado, é único. Só Ele é que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu não sei o que se passava naquela cabeça de Sansão, mas eu sei
que se passaram os preços, muito preço alto que Sansão pagou por ter tocado em uma coisa que o Senhor tinha dito que não era para ele tocar. E aí, depois desse abismo, veio o abismo da prostituição, entrando em uma casa de prostituta e se deitando com ela. Como o pai dele disse, não havia sequer mulheres das irmãs dele em Israel para que ele pudesse tomar como sua esposa? Não havia uma mulher que estivesse na sua tribo para que ele tomasse como sua esposa? Depois que a sua esposa morreu, a sua esposa filisteia morreu, ele não poderia ter se casado com uma mulher israelita. Ele foi se deitar com uma prostituta. Mais uma vez, abriu outro abismo e deu mais uma brecha para Satanás. Porque o Senhor diz na palavra dele que os adúlteros e os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E o que Sansão fez deitando-se com uma prostituta era um ato de fornicação perante ao Senhor. E ele abriu mais um abismo, e os filisteus, filhos de Belial, adoradores de Dagon, que não temiam e não tremiam diante do Senhor, que não adoravam ao Deus de Israel, que não glorificavam ao Deus de Israel, que era adorador de ídolos, acharam mais uma brecha na vida de Sansão, quando ele se agradou da filisteia Dalila. E os príncipes dos filisteus desceram até ela e disseram a ela que dariam a ela muito dinheiro, muita prata. E ela se agradou disso. E ela usou de toda a sedução, de toda a sensualidade, de todas as artimanhas que todas as mulheres conhecem, para seduzir a Sansão e para levar Sansão para a perdição, para a destruição, para levar Sansão para a morte, para levar Sansão para a tortura, para levar Sansão para a derrota. E ela, em todos os dias da sua vida com Sansão, ela o atormentava, querendo saber o porquê que Sansão tinha aquele poder tão grande. E Sansão a enganava, dizendo a ela que ela devia amarrá-lo com 7 cordas, dizendo a ela que ela devia fazer 7 tranças. E ela sempre fazia o que ele dizia, e ela dizia: os filisteus vêm vindo, os filisteus vêm vindo. E Sansão sempre se soltava. Mas Sansão, infelizmente, Sansão não foi perguntar a Deus: Senhor, o porquê que essa mulher está fazendo isso? O porquê que essa mulher está me amarrando? Porque ele não teve sabedoria de perguntar a Deus, falar com o Senhor, pedir ao Senhor para dar entendimento a ele. Irmão, peça ao Senhor para te revelar o porquê que está acontecendo determinadas coisas na sua vida. E aquela mulher estava sempre fazendo as coisas que ele dizia que enfraqueceria ele, e dizia a ele: os filisteus vêm vindo, os filisteus vêm vindo. Será que ele era tão ingênuo que não sabia que aquela mulher estava enganando ele? Será que ele era tão ingênuo a ponto de não conseguir entender qual era a artimanha daquela mulher? Será que ele não podia se prostrar perante ao Senhor e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo que essa mulher faz isso comigo? O que é que está acontecendo que essa mulher está me amarrando? E eu não estou entendendo, Senhor. E ela diz que os filisteus vêm vindo, e quando eu me solto, ela me engana. Será que Sansão não entendia que aquela mulher estava querendo lhe fazer mal? Será que Sansão não estava entendendo que aquela mulher queria lhe levar à morte, destruir a sua vida? Eis a questão. Ora a Deus, igreja. Pergunta ao Senhor o porquê de tantas coisas que estão acontecendo nas suas vidas. Pergunta ao Senhor se o seu coração está obediente às coisas dele. Pergunta ao Senhor se você está agradando a Ele. Pergunta ao Senhor se você está fazendo as coisas conforme o Senhor quer, o que o Senhor manda, o Senhor te pede.
Pergunta ao Senhor se tudo o que você está fazendo é agradável aos olhos dele. Pergunta ao Senhor se as pessoas que estão com você são verdadeiramente seus companheiros, seus amigos. Pergunta ao Senhor, conversa com Ele, fala com Ele, diz a Ele o que está acontecendo com você. Abre o teu coração, porque ainda não é tarde. E para Sansão também não era tarde. Ele poderia ter aberto o coração para o Senhor, porque tudo o que ele fez, de se prostituir com a mulher filisteia, de ter pego aquele mel naquele corpo morto, ainda havia solução. Ele poderia se prostrar diante dos pés do Senhor, mas Sansão estava muito ocupado com o seu orgulho, com o seu autoengrandecimento, com as suas vontades, porque ele vencia em todas as guerras. E ele se esqueceu de tomar cuidado, porque os inimigos dele estavam procurando uma maneira, uma forma de acabar com a vida dele. Porque o diabo, ele não vai ficar quieto, não vai ficar parado enquanto ele não conseguir destruir a mim e a você. Então nós temos que estar o tempo todo vigiando, porque diz a palavra do Senhor: orai e vigiai em todos os momentos sem cessar. Não ache você, não ache eu, que porque o Senhor me usa, porque eu prego, porque eu revelo, porque eu sou usada na cura, na libertação, porque eu tenho cargo isso, porque eu faço aquilo, que eu sou alguma coisa. Não pense eu que eu posso coisa alguma sozinha. Não pense eu que eu sou muito importante ou maior do que quem quer que seja porque eu sou cantora da casa do Senhor. Não pense eu que eu posso qualquer coisa se o Senhor não for comigo, porque coisa alguma eu poderei fazer se comigo o Senhor não estiver. Eu tenho que me colocar na posição de pequena e de humilde, porque os humilhados serão exaltados, e os exaltados, ai daqueles que se exaltam, ai daqueles que se exaltam com suas próprias mãos, ai daqueles que se levantam querendo ser alguma coisa, porque você não é nada. Eu não sou nada. Porque no mesmo momento que eu estou aqui, o Senhor sopra e me tira. Porque no mesmo momento que eu estou aqui falando e pregando, regozijando na presença do Senhor, o Senhor pode mandar o vento e me levar. Porque é o mesmo momento que eu me acho muito importante para muitas coisas, eu posso estar muda e calada e fria e gelada e não servir mais para nada. Porque poderoso é o Senhor, Ele é grande e soberano, e tudo Ele pode, e eu só posso todas as coisas em Jesus, que me fortalece. Sem Ele eu não posso coisa alguma, sem Ele eu não sou nada, sem Ele, quem serei eu? Ninguém. Então, igreja, não se exalte, se ponha na posição de humildade, porque os humilhados serão exaltados. Não pisa naquele que é pequeno, não, obra de Deus. Povo do Senhor, Israel escolhido de Deus. Trate a todos como sábios. Trate a todos como mais importantes do que você. Seja humilde. Se Deus te levar para pregar em uma igreja pequena, seja humilde. Se Deus te levar para pregar numa igreja grande, seja humilde. Se você for pregar andando a pé, seja humilde. Se Deus te der uma Ferrari para pregar, continue sendo humilde.
Porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Não se exalte, não. Não se exalte, não. Sabe por quê? Porque nada somos, nada podemos, nada temos se do alto não nos for concedido. Assim foi com Sansão. Eu não sei se ele estava se exaltando, mas eu sei que ele caiu nas ciladas do diabo. Eu não sei se ele se achava muito importante, porque ele poderia ser um homem bonito, de porte físico agradável à vista de muitas mulheres. Muitas mulheres poderiam desejá-lo, porque os cabelos dele eram muito grandes, muito lindos. E ele caiu nas ciladas do diabo. Ele caiu nas ciladas de Dalila. Ele caiu nas ciladas de Satanás. Satanás, ele não está brincando, igreja. Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Ele é Satanás. E ele está sempre pronto para te passar uma rasteira. Não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus já diz: não dê lugar ao diabo, vosso adversário. Porque ele quer tragar. Quanto mais vidas ele destruir, melhor para ele. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E cada um do povo de Deus que desce à sepultura e que vai para o inferno, o Senhor chora e se entristece, porque Ele não quer ver o povo dele destruído, não, igreja. Ele não quer ver o povo dele ir para a sepultura. O Senhor não se alegra de forma alguma com a morte dos ímpios. Imagine com a morte e a destruição do povo de Deus. Se arrependa, se alegre na presença do Senhor, se humilhe na presença dEle. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque Ele é Deus e é grande. E assim, Sansão, mediante as pressões daquela mulher maligna e suja, imunda e louca, porque ela era amante do dinheiro, ele cedeu às pressões daquela mulher. E a mulher enganou ele. E quando ele dormiu, ela rapou a sua cabeça. Porque ele tinha o voto de naziriato. Ele não podia de hipótese alguma rapar os cabelos. Não quer dizer que a força que estava nele poderia vir dos seus cabelos. A força, o poder que Sansão tinha vinha do obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O poder que Sansão tinha, a força que Sansão tinha, vinha da obediência ao voto que o Senhor deu para aquela mulher. Quando aquela mulher estava estéril, não podia ter filhos, que o anjo do Senhor veio a ela e disse a ela que Sansão não poderia cortar os cabelos. E a força de Sansão não era dos cabelos, era da obediência à palavra de Deus. O poder dele vinha da obediência ao Senhor, do obedecer ao Senhor, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Muito melhor do que sacrificar. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A partir do momento que Sansão desobedeceu ao Senhor, não foi porque ele cortou os cabelos, raparam a cabeça dele. Foi por causa da obediência, da desobediência. A desobediência, ela traz frutos de perversidade, de maldição. Ela é pecado. Então, quando aquela mulher rapou a cabeça de Sansão, logo, o que dava poder a Sansão, o Espírito de Deus, que não habita em corpo imundo. O Espírito de Deus não habita no meio da imundície nem do pecado. Ele se afastou de Sansão. Mesmo Sansão tendo vencido muitas guerras, mesmo Sansão tendo lutado as guerras do povo de Deus, mas a partir do momento que Sansão resolveu desobedecer ao Senhor e falar para aquela mulher que os cabelos dele eram o que davam força para ele, aquela mulher rapou a sua cabeça
e o entregou aos inimigos dele. É tudo que Satanás quer, que você abra uma brecha para que ele possa te resgatar. É tudo que Satanás quer, uma brechinha sequer, porque um abismo chama outro abismo. Mesmo Sansão tendo feito coisas erradas, o Espírito Santo de Deus ainda estava com ele. Algumas coisas, como ter tocado no cadáver, ter pego aquele mel, o Senhor ainda deu oportunidades a ele. Mas a partir do momento que ele contou o segredo dele com Deus, que era o segredo dele, do pai e da mãe dele e de Deus, e de mais ninguém, para aquela mulher perversa, aí que o diabo achou a oportunidade de envergonhar Sansão completamente. Não conte para os seus inimigos o segredo que Deus tem com você. Não entregue para Satanás a sua vida. Não entregue as bênçãos que o Senhor tem te dado nas mãos dos seus inimigos. Irmãos, eu tenho aprendido muitas coisas a não sair mais contando para pessoas, determinadas pessoas. Porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa e você conta para algumas pessoas e você não sabe quem é que tem inveja de você, não sabe quem é que tem raiva de você. Não abra sua boca para entregar o que o Senhor te entregou na mão dos ímpios, mesmo que seja da sua família, mesmo que seja seus amigos, mesmo que você goste muito. Porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 1: bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se detêm no caminho dos homens maus, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que conselho tem ímpio para te dar, irmão? Nenhum. Ande segundo o conselho dos homens e mulheres de Deus. E faça a prova do Senhor, para ver se é dele mesmo. Então não saia entregando as suas bênçãos na mão dos ímpios, porque foi assim que Sansão fez. Ele entregou na mão de uma mulher ímpia, má e perversa, aquilo que o Senhor tinha entregue só para ele. O segredo dele e de Deus, ele contou na mão do inimigo. E o inimigo se aproveitou e levou Sansão amarrado, furou seus olhos e levou ele para o cativeiro. E colocou ele lá naquele templo de Dagon. E zombavam dele. Nós não somos palhaços. Nós não somos peteca na mão do diabo para Satanás ficar zombando de nós. Confundidos e envergonhados ficarão todos aqueles que se levantarem contra mim e contra você. Você não é palhaço para Satanás ficar zombando da sua cara, para Satanás cegar os seus olhos, tirar a sua força, arrancar os seus cabelos e dizer: cadê o teu Deus, Sansão? Cadê a tua força, Sansão? Nos veja agora! Nos derrube agora, Sansão! Você é mais que vencedor. Não se entregue na mão de Satanás. Não deixe ele destruir a sua alma, ele roubar a sua salvação. Não deixe de forma alguma ele tomar o que o Senhor entregou nas suas mãos. Não entregue a sua bênção nas mãos do diabo. E nesta hora que Sansão estava sendo envergonhado, humilhado, brincando que eles dizem era sendo palhaço, bobo da corte, porque naquela época os reis tinham homens que divertiam aos reis e ao povo, palhaços. E eles fizeram Sansão de palhaço. E naquele momento, porque eu não vejo nenhum momento Sansão orar a Deus, perguntando a ele o que quer que seja, nestes tempos que ele foi juiz do povo de Israel. Mas naquele momento, Sansão se lembrou do Senhor.
no momento de maior aflição da vida de Sansão, no momento que ele estava passando pelas provas, no momento que ele estava sendo mais humilhado, que ele estava cego, sem olhos, arrancaram-lhe os olhos, furaram-lhe os olhos. Quanta dor Sansão deve ter sofrido. E aí ele se lembrou do Deus de Israel. Ele pediu para aquele menino colocar ele nas colunas do templo, no centro das colunas. Ele pediu a Deus para que ele pudesse devolver a ele a força, para que ele pudesse destruir aquele povo mau, perverso. E diz a palavra do Senhor que foram mais os filisteus que Sansão matou com a sua morte do que quando estavam vivos. E assim se encerrou a história de Sansão, uma história triste, uma história de vida que poderia ter sido diferente, porque a desobediência ela produz frutos. Tudo que a gente planta, a gente colhe, seja frutos bons, seja frutos maus. Se você plantar abrolhos, você não vai colher uva doce de jeito nenhum. Se você plantar espinheiro, você vai colher espinhos. Não espere que você está plantando maldição, você vai colher bênção. Você está plantando dureza, você vai colher amor. Você está plantando palavras de angústia, de ofensa, de feridas, ferindo as pessoas. Onde quer que você passe, você está pisando em todo mundo, está destruindo as vidas das pessoas, o coração das pessoas, está humilhando, está desprezando, está maltratando. Você acha que você vai colher amor? Não espere isso não. Se você está plantando isso, se arrependa. Se arrependa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente colhe aqui, igreja. A gente colhe aqui. Se você está plantando ofensa, você vai colher ofensa. Se você está plantando maldade, você vai colher maldade. Se você está plantando pecado, você vai colher pecado. Se você está plantando egoísmo, você vai colher egoísmo. Se você planta soberba, você colhe soberba. Não pense que você é mau, egoísta e soberbo e não chora a dor dos que choram. Que você vai ter alguém para chorar por você, não. Não pense isso não. Porque o Senhor diz na palavra dele: chore com os que choram e ria com os que riem. Mas hoje é diferente. O amor de muito tem se esfriado. As pessoas não têm mais chorado com seus irmãos. E isso eu não estou dizendo para o povo do mundo não, porque muitas vezes o povo do mundo chora mais com os crentes, tem mais misericórdia do que eu e você que estamos na casa do Senhor. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos uma pregação abençoada e nós não guardamos nada no nosso coração. Nós ouvimos naquele momento e não entendemos coisa alguma. Abra o teu coração. Tudo aqui é passageiro. Você não tem nada. Você não é nada. Chore com seus irmãos. Não fique guardando a sua amargura no seu coração, achando que tudo gira em torno do seu umbigo e que todo mundo tem que lhe dar honra, porque você é melhor do que todo mundo, porque só você sofre. E quando alguém está sofrendo, você não está nem aí. Não se importa com a dor de ninguém. Só se importa com o seu próprio egoísmo. Quer que todo mundo esteja com você, mas você não está com ninguém. Você não tem misericórdia de ninguém. Você é mau e perverso. Você que está na casa do Senhor, que tem visto a dor do teu irmão, que não tem pedido nem Deus, tem misericórdia do meu irmão. Por quê? Deus, lembra dele, Deus. Não deixa, Deus. Não deixa que aquele meu irmãozinho pereça, Deus. Tem misericórdia dele, que ele está sofrendo. Deus, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida para comer, eu tenho marido, eu tenho família. E eu só fico me maldizendo e murmurando e me lamentando e achando que o Senhor não lembra de mim.
E eu vejo que os outros sofrem muito mais do que eu. Ontem eu estava conversando com a irmã Eliane de lá de São Paulo, e nós estávamos dizendo que nós estamos agradecidas a Deus, porque quando nós olhamos para a vida das outras pessoas e vemos que aquelas pessoas sofrem muito mais do que nós sofremos sim, mas sofremos com Cristo. Muitos nesta hora estão lá no leito do hospital e você não está bonito, forte, saudável, não tem doença nenhuma. Tem um ministério que o Senhor entregou nas suas mãos e você não valoriza, não glorifica o nome do Senhor, não agradece a Ele, porque Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa para morar, Deus te deu roupa. Quantos nesta hora estão morando na rua? Quantos nesta hora queriam comer o pão que você joga fora e despreza? Quantos nesta hora queria ter a cama que você tem para dormir? Quantas mulheres nesta hora queriam ter o seu marido ou queriam ter a sua esposa para cuidar de você? E você tem vivido uma vida de egoísmo. Só pensa no seu ego. Não se lembra que Deus é Deus e Ele pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Será que Deus não está ouvindo a sua oração? Por quê? Vai pro joelho. Vai orar ao Senhor. Vai perguntar a Deus o que é que você está fazendo de errado. Vai se arrepender. Vai confessar os seus pecados. Porque se você morrer como você está, você vai pro inferno. E Satanás não brinca, não. Se você morrer desse jeito, o teu Deus não vai querer nem olhar para você. Porque você não vai subir, não vai morar com Ele. Se arrependa. Confessa o teu pecado e se arrepende enquanto há tempo. Seja boa, seja bom. Igreja, isso também vale para mim. Eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor, Ele é bom. Jesus disse que bom é o Senhor. É Deus, é o Pai que está no céu. Seja misericordioso. Seja humilde. Seja imitador de Cristo, como disse Paulo. Cada dia que passa eu tenho aprendido mais com o Senhor. Eu tenho vigiado, tomado cuidado com as minhas palavras. E às vezes eu falo qualquer coisa que eu acho que eu ofendi alguém, eu fico assim, Deus, será que eu ofendi o meu irmão? Será que eu ofendi? Será que eu machuquei a minha irmã? Muitas vezes eu evito de falar determinadas coisas, de discutir com as pessoas, porque muitas vezes se eu for falar de mim mesma eu sou dura. Ame ao seu próximo, porque a palavra do Senhor também diz que só o amor é o único dom que vai prevalecer. Todos os dons são em parte. Todos os dons vão passar. O céu, a terra, a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, o seu computador, a sua vida, os seus filhos, o seu marido, essa terra, este céu, tudo passará. Mas o único dom, os dons de línguas, os dons de profecia, tudo isso vai passar. Mas o que vai prevalecer é o dom do amor. Se eu não tiver amor, igreja, eu não vou subir. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou beliscar a mim mesmo? Como é que eu vou deixar de comer se eu estou com fome? O teu próximo às vezes está triste, chorando, e você não tem coragem de dar um abraço no teu próximo. O teu próximo está com fome, não tem comida para comer, e você não tem coragem de dar um pedaço de pão velho bolorento para ele comer, porque você não comeria esse pão velho bolorento. O teu próximo precisa de você.
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você vai deixar de comer? Você vai comer porcaria? Você vai comer lixo? Você vai dormir no chão? Você vai dormir no relento, na rua, na chuva? Você que é toda poderosa, que é todo poderoso, que é lindo e maravilhoso, importantíssimo. Você vai deixar de comprar aquele vestido que você gosta, aquele paletó, aquele terno que você tanto quer? Ama o teu próximo. Lembra daqueles que estão sofrendo nessa hora. Se você não pode fazer nada por eles financeiramente, ajudar com o alimento, ora. E o melhor ainda, ama aquele que está na tua casa. Ama aquele que está no teu lado aí, ó. Que você não tem coragem nem de dar uma palavra de amor. Às vezes tem alguém na sua família que você não tem coragem nem sequer de chegar e pentear o cabelo. Alguém que precisa de uma palavra amiga e você não tem coragem sequer de abraçar. Será que Deus não está vendo tudo isso? Eu sou mãe. Você pode ser pai, você pode ser mãe. Ama os teus filhos. Cuida deles, porque eles são a herança bendita do Senhor. E mesmo se você não for mãe ou pai, é padrasto ou madrasta, ama os teus enteados, como se eles fossem os teus filhos. Respeita eles, porque eles são dignos também de respeito. Eles merecem respeito também. Não maltrata aquele que está do seu lado não, porque algum dia você pode precisar dele. Já pensou? Você é jovem hoje, forte, bonito, mas quando você chegar na sua velhice, que você estiver fraco, que a sua visão não enxergar mais, que os seus ossos estiverem ressequidos e duros, que o seu corpo não tiver mais força para andar sozinha ou sozinho, que a sua carne já estiver toda encolhida e que você não tiver mais muita consciência das coisas. Se você viver até 100 anos e essa pessoa que você tanto maltrata hoje, porque é criança, porque é pequeno, porque é inocente, não quiser te abraçar, não quiser cuidar de você, você vai olhar para ele e para ela, você vai dizer: você é mau, eu sou velho, eu sou velha e você não cuida de mim, você não me agrada, você não me ama, você não teme a Deus. Aí você vai ver a ira de Deus se levantando contra você na sua velhice. Espero que você tenha tempo de se arrepender. Se arrependa enquanto há tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar tudo isso que você está fazendo. Se arrependa dos seus maus caminhos. Confessa ao teu Deus. Se arrependa enquanto há tempo, porque Deus não vai deixar impune. Se você conseguir chegar a ser velho ou velha, fazendo tanta maldade e dizendo que eu sou crente, eu tô na casa do Deus de Israel, você está se enganando, está mentindo para si mesmo. Se arrependa, porque a ira do Senhor vai descer, fogo. Se arrependa, porque o teu Deus está contemplando a tua maldade. Ele está contemplando a maldade do seu suribiando fogo. Ele
não vai deixar uma vírgula sem ser cobrada. Arrissobriando, rica subricanto. Não pense você que vai passar por esta terra fazendo o que acha que deve fazer, riquiaçuribiando fogo. E o teu Deus não vai cobrar com justiça, e a vingança do Senhor é terrível, rissarai amada de fogo. Se arrepende da tua maldade, igreja do Senhor, rissarai amar, ricanto. Eis que a mão do Senhor, rissuriando, está pronta para descer, rixaraço. Eis que o Senhor ressuricando está enchendo o cálice da ira dele, ressurbiquerro derá suribiando. Ai de mim, de você, se pregarmos a mentira, regaraia dará o braço. Se arrependa, igreja. Busca o teu Deus enquanto há tempo, porque o fim está próximo. Invoca o Senhor enquanto se pode achar, porque Davi, ele fez o que era mal, e mesmo assim Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha um segredo entre o Senhor e Davi. Davi, ele se arrependia dos seus maus caminhos e confessava ao Senhor os seus pecados. Porque Davi, ele era um homem sujeito às coisas deste mundo, assim como eu e você. Se arrependa, igreja, se arrependa. E Davi se arrependeu, mas a espada não saiu da casa de Davi. Muitas vezes nós pagamos os preços da nossa vida, porque nós pecamos, mas nós temos a benevolência de nos arrepender. Temos pago o preço, sim, porque nós erramos, mas o arrependimento Deus aceita. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará, diz a palavra do Senhor. Se arrependa enquanto há tempo. Invoca o Senhor enquanto está perto. Se arrependa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que não se poderá achar mais ao Senhor. Invocai-o enquanto está perto, porque o Senhor vai cobrar cada gota de maldade que você tem feito nessa terra. A ira do Senhor, o Senhor está enchendo o cálice da ira dele. E quando começar a transbordar, se você não estiver cheio do Espírito Santo, não vai suportar. Se arrependa. Volta ao teu Deus, ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Eu quero orar por aqueles que choram comigo, que se arrependeram de coração aberto. Se você não se arrepender de coração aberto, se você não se arrepender e não quiser mudar, nem receba esta oração, nem se ajoelhe. Mas neste momento, eu peço aos irmãos que estão se arrependendo nesta hora, que se prostre perante ao Senhor de joelhos e se arrependam das suas maldades, dos seus pecados e até dos pensamentos do seu coração e até das mesquinharias, qualquer coisa que seja, por causa de bobagens às vezes, coisas pequenas que nós somos mesquinhos. Se arrependa nesta hora. Vamos nos arrepender diante do Senhor enquanto há tempo. E eu vou orar por você. Soberano e eterno Deus e Pai amado, Deus querido e Deus santo, Deus glorioso e Deus poderoso, eu te peço nesta hora que o Senhor contemple o arrependimento do teu povo. Nós nesta hora não nos colocamos na tua presença, arrependidos das nossas falhas, Deus, te pedindo perdão as nossas falhas e as nossas faltas, Deus, porque nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós falamos coisas que o Senhor não se agrada, nós pensamos coisas que o Senhor não se agrada, nós somos maus de natureza, Senhor. Perdoa a maldade do nosso coração, Deus. Nós nos arrependemos perante o Senhor. Glorifica o teu nome. Deus, não afasta de nós o teu Espírito.
Deus, quebrando os nossos corações na tua presença e nos faz andar nos teus caminhos. Glorifica o teu nome e repreende, Senhor Deus, o inimigo. Nos ensina a fechar as brechas. Não deixa que Satanás desça as tuas mãos imundas sobre as nossas vidas. Deus, e repreende agora todos os nossos inimigos que tentam nos matar, nos destruir, nos paralisar. Em nome de Jesus, visita nesta hora aqueles que estão enfermos. Visita nesta hora aqueles que estão no leito de hospital. Visita nesta hora aqueles que não conseguem se libertar das drogas. Oh, ricaço, libiando o fogo. Deus, em nome de Jesus, visita a Marijara, visita o Mateus. Deus, repreende aquele demônio que está querendo arrancar o dedo dela, Senhor Deus. Visita ela, Senhor Deus, repreende aquela ferida no dedo dela, aquela infecção. Deus, vai arrancando agora toda enfermidade maligna. Cura ela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome. Deus, faz com que haja cicatrização rápida e urgente, Deus. Em nome de Jesus, liberta ela daquele diabetes. E mais uma vez, Senhor, glorifica o teu nome na vida dela. Eu te peço, Deus, visita, Senhor, o Raulzito, onde quer que ele esteja. Vai curando ele, libertando ele, Senhor Deus. Abre aquele coração, Senhor Deus, quebrando o coração dele, Deus. Bota um anjo na direita e na esquerda, Senhor Deus. Livra ele das ciladas do diabo. Deus, em nome de Jesus, ensina ele a andar na tua presença, Senhor Deus. Visita a Daniela, cuida dela, Senhor Deus. Fortalece ela e firma ela na rocha. Oh Pai, cuida da família dela, liberta aquela família. Salva aquela família, Deus, em nome de Jesus. Traz o arrependimento àquele lar. Deus, visita também o teu servo André. Deus, vai curando ele, vai livrando ele das enfermidades. Deus, em nome de Jesus, repreende toda a pressão alta nesta hora. Fortalece o teu filho, dá a ele sabedoria para conduzir aquele ministério de louvor. Ensina ele a andar na tua presença cada dia mais e mais. Fortalece o teu servo, ajuda a família dele, Pai, acrescenta dias de vida. Repreende o espírito das trevas que tenta destruir a vida dele com a doença. Senhor Deus, ajuda o teu filho a emagrecer, a perder aquela gordura daquela barriga. Robaraia, suribicanto, ribirá, suribiando fogo, rirará, suribiando fogo. Vai queimando, Deus, todo demônio ricaço, canto de morte. Repreende, Deus, toda seta maligna. Repreende o espírito da morte que está tentando destruir a vida do teu filho. Faz o teu filho ter força no corpo para poder, Senhor, reparar, suribiando fogo, voltar a tocar aquela bateria. Deus, dá a ele, Senhor Deus, acrescenta mais anos de vida, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias. Acrescenta mais anos na vida do teu filho, para que ele possa, Senhor, criar as filhas dele com sabedoria na presença do Senhor. Cuida da minha filha, da Kayla, cuida do meu marido Alex. Deus, cuida da Pamela, cuida da Franciele. Ensina essas meninas a andarem na tua presença. Deus, dá sabedoria a elas. Faz elas resistirem às coisas do mundo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ensina elas a andar segundo essa palavra, se sujeitando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, cobre o Alex com o sangue do Cordeiro. Senhor Deus, repreende todo o mal. Deus, ajuda ele, Senhor Deus, dá sabedoria e entendimento a ele. Deus, faz com que ele, Senhor Deus, possa, Pai, ganhar alguns quilos, para que ele possa ter mais saúde, mais força, mais ânimo. Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Eu também te apresento, Senhor Deus, o pastor Carlos. Que o Senhor Deus cubra ele com o sangue do Cordeiro. Entre na casa dele, na família dele. Enche aquela casa da presença do Senhor. Salva e converte os filhos do teu filho. Deus, se o Senhor quiser prosperar ele mais, prospera mais ainda. Porque o teu filho é ungido do Senhor, escolhido teu. Deus, prospera ele até quanto o Senhor quiser. Na medida que o Senhor quiser, prospera mesmo. Fortalece o teu filho para ele fazer a tua obra. Dá sabedoria a ele. Pai, põe a palavra da sabedoria, as palavras reveladas. Que o teu filho não seja envergonhado nem confundido por nada nem por ninguém.
Deus, converte os filhos dele, liberta, Senhor Deus, trata, lava com o sangue do Cordeiro, entra naquela casa, Deus, e faz um grande reboliço na vida do teu filho. Honra ele cada dia mais e mais, com sabedoria e com honras, e com poder e autoridade no nome de Jesus. Também, Senhor, eu te peço pelo Lázaro, dá sabedoria a ele para conduzir aquela rádio. Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu servo. Deus, enche ele da tua presença, da tua misericórdia. Deus, dá entendimento ao teu filho. Honra a casa dele, o lar dele, a família dele. Prospera o lar do teu filho. Mais, Senhor Deus, faz com que ele possa conseguir realizar os desejos do coração dele segundo a tua vontade. Deus, segundo a tua vontade, tudo que for da tua vontade, realiza. Deus, faz com que ele, Senhor Deus, possa prosperar. Deus, que ele possa, Senhor Deus, montar essa rádio, Senhor Deus, FM. Que essa rádio que ele vai montar, Senhor Deus, a Rádio Visão de Deus FM, seja uma bênção aqui neste lugar. Que nenhum filho do diabo possa derrubá-lo. Deus, que ele continue humilde, simples. Deus, que a humildade seja, Senhor Deus, sempre no coração do teu filho. E que o teu nome venha a ser glorificado na vida dele. Exalta, Senhor Deus, porque o Senhor diz que os humilhados serão exaltados. O teu filho, cobre ele com o sangue do Cordeiro. Cuida também do Isaías, da Maria José, dos filhos dele. Deus, prospera o teu filho, abençoa ele. O Senhor conhece ele, o Senhor sabe que ele é simples e humilde. Deus, cobre ele com o sangue do Cordeiro. Deus, honra o teu filho, glorifica o teu nome. Dá a ele sabedoria para ele conduzir a família dele, o lar dele, para ele dirigir aquela casa. Deus, em nome de Jesus, cuida do teu servo, cobre ele com o sangue do Cordeiro e fortalece ele, Senhor Deus. Repreende todo mal, repreende toda enfermidade, repreende tudo que não vem do Senhor. Converte e liberta a família do teu filho, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. E ainda te peço, Deus, se o Senhor quiser, também prospera a minha casa. Abençoa e glorifica o teu nome. Prospera o meu marido, dá a ele sabedoria, entendimento, para ele ser o chefe da família que o Senhor quer que ele seja, para ele poder fazer a tua vontade, para ele pregar o teu evangelho, para ele tocar na tua igreja. Deus, mostra a ele, Senhor Deus, o caminho que ele deve andar e nos ajuda, nos ensina a educarmos a Kaila na presença do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, e amém.